versículo 9, onde está escrito que olho não viu, ouvido não ouviu, nem mente jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ok? Preste atenção nisso aqui. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem a mente conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é um estado de cegueira. E olhe que a Bíblia, ela existe desde sempre. Né? A Bíblia existe desde sempre. E mesmo assim, as pessoas estavam privadas de entender o que Deus havia feito de bom para elas. Estamos juntos? Elas não tinham ouvido para ouvir, nem tinham olho para ver, nem mente para entender o bem que o Senhor havia feito a elas. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem o entendimento entendeu o bem que o Senhor havia preparado para eles. Mas no tempo presente, Deus nos revelou pelo Espírito. Ok? Então é possível nós vivermos um relacionamento com Deus sem nenhum entendimento, sem nenhum discernimento do bem que o Senhor nos fez. Mas a Bíblia sempre existiu. Existiu, mas não tinha entendimento dela. Não tinha compreensão dela. O máximo da compreensão que se obteve da Bíblia é: você não pode fazer tal coisa. Eu não sei se você concorda comigo, mas o não pode... Levi, me ajuda? Tá um eco muito horrível, pode me deixar baixinho. Eu não sei se você concorda comigo, mas o não pode que um pai dá para o filho é a menor das coisas que o filho recebe. Não sei se você concorda comigo, presta atenção. Qual é a maior riqueza que você dá para o seu filho? É: você não pode, você não pode, você não isso, você não aquilo, você... É isso? Não. A maior riqueza que você dá para o seu filho é você mesmo. Na verdade, tudo que é seu é dele. A sua vida é para ele. Estão comigo? Mas o filho pode enxergar o pai e a mãe apenas como aquele tirano que diz: você não pode, você não isso, você não aquilo, e limita a criança de todas as formas. Percebe? Então tem uma visão que o pai e a mãe, que o filho pode ter do pai, que é uma visão limitada. Ele não tem a revelação do amor que o pai tem por ele. Ele não tem a revelação do amor que a mãe tem por ela. Ok? A única visão que ele tem é aquela visão de alguém que diz: você não pode, você não isso, você não aquilo. Do mesmo jeito acontece com relação a Deus. Você pode viver a vida sem entender o bem que o Senhor te fez. O filho nasceu e cresceu e nem se lembra que a mãezinha carregou ele 9 meses. Nem se lembra que a mãezinha acordou muitas vezes de madrugada, passou muitos dias de olho roxo, porque não conseguia dormir, estressada, querendo matar o marido, mas não era o marido, era o estresse que o filho causava a ela. Né? Mas ela tem que descontar em alguém, e o mais próximo é o cidadão. Se prepare, Michael. Achei legal. Esses pais de primeira viagem vai ser muito bacana. Estou me divertindo muito aqui. Já temos 4 aqui grávidos, né? Já temos 4 grávidos. E temos mais um monte aí querendo mais menino. Vamos já encher a igreja, minha gente. Cruza os dedos aí. Daqui a pouco a gente enche a igreja. Mas veja, o bebê pode nascer, pode crescer, e nem sequer desconfia, ele nem sequer consegue ver e perceber todo o amor que lhe foi devotado desde o momento em que ele foi gerado, que foi descoberto que ele foi gerado dentro da mãezinha, dentro do papai. Aliás, dentro da mamãe, claro. Perdoe aqui. Dentro da mamãe, né? Então, ele cresceu, mas ele não conseguiu perceber o amor que mamãe e papai tinham por ele. Só conseguiu perceber que o papai é ruim, porque não deixava ele brincar 12 horas do dia na areia quente do quintal. Né? Então, porque o papai não deixou ele brincar na areia quente do quintal ao meio-dia, então papai é muito ruim, então ele conserva aquela visão de que papai e mamãe é o cão dentro do mato. Né? Do mesmo jeito, nós podemos nos relacionar com Deus tendo uma visão desse tantinho assim. Os olhos vedados, os ouvidos vedados, a mente que não entende todo o bem que eu te fiz. E quantos concordam comigo que isso é muito cruel? É muito cruel um filho passar, ser cuidado pelo pai a vida toda, e o único sentimento que ele consegue ter é um sentimento de ressentimento.
É um sentimento de mágoa, é um sentimento de rancor, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de maldade, né, que me causou dano. E não consegue ver, não tem olhos para ver o tão bom que eles foram para nós. Dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, quão bom eles foram para nós, né? Mente limitada. Do mesmo jeito é o relacionamento com Deus. E quando a gente não consegue perceber o que Deus fez por nós, o que é que gera dentro de nós? Pura ingratidão. Estão comigo? Pura ingratidão. E essa é uma das características de quem não desfruta da graça. É um coração cheio de ingratidão. Porque quando você começa a desfrutar do amor, do favor de Deus para nós, a primeira coisa que vai acontecer é uma enorme gratidão no coração. Vai acordar todos os dias dizendo: Pai, obrigado, sou favorecido do Senhor. Todo o bem o Senhor lançou sobre mim. Todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Quantos de nós vivemos com esse tipo de consciência, que todas as coisas estão cooperando para o meu bem? Ou quantas pessoas vivem com a expectativa de que o mal vai me pegar? O Jó, ele vivia uma vida dizendo, aquilo que, ele dizia assim, diz o texto assim, aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. Então, Jó, troca uma letra, isso é muito chato, isso é injusto um negócio desse. O Jó vivia com uma expectativa de que coisas más iriam acontecer. E olha que Jó era um homem justo, e aí tem um detalhe muito interessante. Por que é que Jó vivia com uma expectativa de que coisas más iriam acontecer a ele? Tipo, um pinto ia beliscar a pereba dele. Ele tinha essa consciência. Tá bom, eu sei. Vocês nunca foram do interior, nunca criaram galinha, eu entendo isso. Então vocês não sabem o que é um pinto beliscar exatamente onde tem uma feridinha no pé. Dói até o profundo da alma. Ele tinha tanto lugarzinho para picar, mas ele foi picar exatamente onde havia uma perebinha. Pá, né? Então existem pessoas que vivem nessa expectativa de que o mal vai me alcançar. Percebe? Coisas ruins, trágicas vão acontecer. O pinto vai picar exatamente onde tem uma ferida. Então a consciência de Jó era exatamente essa, de que coisas más iriam acontecer. E logo na frente ele diz assim, aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu. Por exemplo, a gente vê no início do livro de Jó, que ele oferecia sacrifícios todos os dias. Ele acordava de madrugada e oferecia sacrifícios ao Senhor, para que porventura os seus filhos não tivessem pecado contra Deus e algo mal lhe acontecesse. Veja, o motivo para ele cultuar não era porque ele amava o Senhor, era porque ele tinha medo de que coisas más lhe ocorressem. Será que isso não ocorre com a gente? Por que é que você dá o dízimo? Eu dou o dízimo porque pode, vai, sei lá, vem um migrador, um devorador, e rouba, e a minha televisão quebra, e o meu carro quebra, e tudo dá errado na minha vida, então eu tenho que dar o dízimo, porque senão as coisas más vão acontecer comigo. Essa não é a consciência certa. A consciência certa é, o Senhor me favoreceu. O Senhor me abençoou. Abraão, quando deu dízimo, ele era abençoado. Ele não foi abençoado depois que dizimou, porque ele era abençoado, ele deu. Então, percebe que quem experimenta a graça tem um coração cheio de graça, cheio de gratidão. Eu tenho motivos para dar, porque o Senhor me favoreceu. Não faço isso por causa de medo, não faço isso por causa de pavor, não faço isso porque algo ruim pode me acontecer. Não, o Senhor me favoreceu. Irmãos, está escrito em Números capítulo 6, o Senhor disse assim, desse modo você estabelecerá, dizendo para Moisés, Moisés, se você fizer assim, você estabelecerá o meu nome sobre o meu povo. Fazendo como, Senhor? Diga a eles, vocês são abençoados. Diga a eles, vocês são guardados. Diga a eles, o Senhor resplandecerá o seu rosto sobre vocês. Diga a eles, o Senhor lhes dará misericórdia. Diga a eles, o Senhor se levantará e dará a vocês shalom. Diz essas coisas ao meu povo e eu estabelecerei o meu nome sobre eles. Não é estabelecendo medo. Essa figura de medo é uma figura de Satanás, não uma figura de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite, sobre mentalidade de reprovação.
mentalidade de medo, mentalidade de condenação, mentalidade de culpa. Essa não é uma mentalidade de Deus, é uma mentalidade do diabo. Ok? Existem dois tipos de mente. Existe a mente de Deus e a mente do diabo. E a nossa mente é como se a nossa mente fosse um sistema de computador. E o chip que ela recebeu com o programa pode ser o programa de Deus ou pode ser o programa do diabo. E pode acontecer que alguém lance um vírus no programa de Deus para tentar corromper aquele sistema que o Senhor criou, ok? Então, quero que vocês abram o coração para a gente entender um pouquinho hoje sobre essa mentalidade. A mentalidade de crítica, a mentalidade de depreciação, de culpa e de condenação. Esses dias, eu encontrei um paizinho muito angustiado por causa da sua relação com seu filho. E qual era a preocupação desse pai? O menino cresceu e não quer saber de estudar, não faz nada dentro de casa, responde o mal ao pai todas as vezes que o pai tenta instigá-lo para crescimento e avanço. E o moral da história é que a relação entre aquele pai e aquele filho estava absolutamente destruída. E o pai com o coração muito pesado. Porque pai briga com o filho para tentar levantá-lo, mas ao fazer isso, o que o filho consegue enxergar no pai é só o mal, né? Por conta de uma mente que ele carrega. E dessa relação, em vez do pai levantar o filho, derruba cada vez mais, dizendo o que ele não é, o que ele não pode, o que ele não consegue, e afirmando aquilo que ele é negativo, aquilo que ele é fracassado, aquilo que não funciona. Você sabe o que acontece? Quando isso ocorre, tudo que o pai quer é levantar o filho para que ele cresça e avance. Mas o resultado que ele obtém é exatamente o contrário. Ok? Isso é o que a mentalidade de reprovação faz conosco. E nós acreditamos que nós vamos conseguir sucesso se a gente bater naquela tecla que a pessoa não quer mudar. Não é assim que acontece? Por que isso ocorre? Porque nós queremos mudar as pessoas. Não é assim? Nós queremos mudar as pessoas. A gente quer pegar na goela e dizer assim: muda, desgraça, vê se faz alguma coisa na tua vida. Mas isso não vai acontecer. E por uma razão bem simples: nós não conseguimos mudar nem nós mesmos. Não é assim? A gente quer que o outro mude, mas nós mesmos não mudamos. A gente quer que o outro faça quando a gente mesmo não faz. E o que vai acontecer com isso é que a gente vai ficar sempre se machucando e se ferindo e ferindo o outro e nada funciona. Então qual é a estratégia que a gente poderia usar? A estratégia é: afirme aquilo que a pessoa é. Amém? Afirme o que ela é. Aí a pergunta é: você, então, o que a gente vai fazer com a pessoa que não está se comportando direito com a gente? Como é que a gente vai fazer? O marido é uma porqueira. Eu vou fazer como, pastor? Como é que eu vou denunciar o erro? Como é que eu vou consertar o que está errado? Afirme quem ele é. É um desafio fácil? Olhe para ele e diz assim: você é meu macho. Pegue nos braços dele, assim nos ombros, e diga: você é meu macho. Irmãos, isso é melhor do que pílula. O negócio funciona.
Isso é erótico. Pega nos ombros dele e afirma quem ele é. Eu casei com um macho. Levanta-se, macho. Meu macho. Meu homem. Homem de verdade. Eu casei com um homem de verdade. Com um cabra de família. Que ama os filhos e a esposa. Protetor. Supridor. Eu creio em ti, vaso. Aleluia. Rapaz, se isso não levantar ele... Em vez de condenar, afirme quem ele é. Olhe para a esposa, aquela megera. Em vez de você todo dia que acordar, mas tu é feia, né? Vocês já viram aquela imagenzinha de uma meninazinha, que eu acho fantástico. Botaram uma meninazinha bem bonitinha, cabelinho cacheado. Ela diz assim, mas tu é feia. Eu tenho dó de tu, né? Eu acho uma fofura aquilo ali. Ela é linda, mas tu é feia, tenho dó de tu. Em vez de afirmar a feiura, afirme a beleza. Te garanto que o sucesso é... Porque quem é feio e acorda todo dia com a consciência, eu sou feio, meu amigo, ele vai ficar mais feio. Mas se pelo menos ele amanhecer o dia, rapaz, tá aí que você tá bonitinho hoje, tá ajeitadinho. Aí diz, o que foi? Foi o cabelo? Foi o quê? O que é? Né? A pessoa vai ficar empolgada, animadinha para se tornar mais bonitinho, mas se todo dia ela acorda, ou ele acorda e a consciência é tu é feio, você não pode, você não consegue ser um fracassado. Meu querido, é ali mesmo que vai ficar, nada vai mudar. Então, em vez da consciência de crítica, a consciência de afirmação de quem ele é. Preste atenção uma coisa. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo afirma assim, olha só como é que Paulo começa o livro de Coríntios. Eu estou falando sobre uma consciência de condenação, de culpa, de medo, de reprovação. Estou falando sobre uma consciência que afirma quem você é. Ok? Então veja que coisa curiosa. Então quer dizer que eu vou mentir? Eu tenho um colega que ele é assim, rapaz, eu não sou mentiroso não. O pessoal fica falando não sei o que da mulher. Para mim se tá feio mesmo e não sei o que. Eu digo, tá certo. Vê se funciona. Não funciona. Escute bem. 1 Coríntios capítulo 1 diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? O apóstolo Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, aos chamados para ser santo. Irmãos, tudo que a igreja de Corinto não era uma igreja santa. Amém? Estão comigo? Tudo que a igreja de Corinto não era uma igreja santa. Não era. Ela era uma igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muitos problemas morais dentro dela, acontecendo dentro dela. Ok? Mas quando Paulo vai escrever a ela, ele está escrevendo a uma igreja que disse, aos santificados em Jesus, aos que foram chamados para ser santo. Antes de você descer o cacete numa pessoa, afirme quem ela é primeiro. A epístola, daí para frente, o apóstolo Paulo vai corrigir, vai pontuar, vai descrever tudo que está errado. Para quê? Para que haja conserto. Mas ele começa afirmando quem você é. Você é santo, chamado para ser santo. Agora eu vou te mostrar sobre a dificuldade de você mudar a consciência, mudar o entendimento. Quem de vocês tem coragem de dizer, eu sou santo? E por que não tem? Porque tudo que você tem é uma consciência de culpa e condenação. Você não entendeu o que Cristo fez por você.
Você não conseguiu crer no que Jesus fez em seu lugar. Então significa dizer que você carrega a sua consciência, você anda na sua força, no seu entendimento, não no que Cristo fez em seu lugar. E isso é fé. Deus chama você para uma posição que Ele já colocou. Percebe? A Bíblia diz assim: contemplando Jesus, nós somos transformados de glória em glória na própria imagem dele. O que é isso? É você contemplando quem você é em Cristo. É a sua mente sendo conduzida ao que Cristo fez em seu lugar. É uma mudança de mente. E o que vai acontecer com você? Você vai se tornar igual àquela mente que está na sua cabeça. Então o apóstolo Paulo começa afirmando quem você é. Você é santo. Chamado, não sou não. O senhor não tem noção de quem eu sou. Creu em Jesus? Criei. Foi lavado pelo sangue de Jesus? Fui. Creu mesmo que Jesus morreu em seu lugar? Porque todo mundo sabe disso. Você concorda comigo? Eu acho que não há um brasileiro que não tenha ouvido falar de que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Não há, eu acredito, eu penso que não. Nós somos um país cristão. Nós temos ateus, nós temos gente de todo tipo de fé no Brasil. Mas ele é cristão. Por quê? Porque a consciência dele é de cristão. Ele nasceu no país cristão. Ele nasceu com valores cristãos. Para ele não ser cristão, vai ter que mudar do Brasil. Porque o Brasil é um país que nasceu dentro de uma consciência cristã. Então, todos os brasileiros ouviram falar que Jesus morreu para resgatar o homem do seu pecado. A pergunta é, quantos creem nisso? Então o apóstolo Paulo começou afirmando quem você é, para depois pontuar onde está o erro. O que é que nós fazemos? Geralmente nós tratamos os problemas com raiva e nós despejamos sobre a pessoa tudo de mal e negativo que nós vemos nela. E nós achamos que fazendo assim nós vamos recuperá-la. Nós vamos levantá-la. Sabe como você vai levantar? Se você disser para ela como que você a vê. Como que você a vê? O meu marido é um jumento batizado, então muda a imagem de jumento batizado. Como é que você vê seu marido? Imagina um jumento com um paletó, uma gravata, não fica legal. Então como que você imagina seu marido? Diz para ele. Como é que você imagina seu marido? Ele sabe o marido que você tem dentro de você. Estão comigo? É injusto. É injusto você querer que o seu esposo e a sua esposa correspondam à imagem que você tem dentro dele. Se você não diz. Se você não afirma como é. Ok? Então veja, no livro de Apocalipse, quando o Senhor vai falar às igrejas, antes dele apontar onde está o problema, ele começa afirmando o quem ela é e o que ela faz. Eu conheço as tuas obras, sei de onde você veio, eu sei da sua perseverança, eu sei que você tem lutado, eu sei do seu esforço, eu sei como você é, mas uma coisa eu tenho contra ti. Ele falou dezenas de coisas boas para falar de uma ruim. Como é que a gente faz? A gente fala dezenas de coisas ruins e quem sabe no meio tem uma boa. E a gente quer que a pessoa se torne coisa boa. Amém? Então existe uma mentalidade que é de condenação, existe uma mentalidade que é de aprovação, existe uma mentalidade que priva, uma mentalidade que amarra, uma mentalidade que aprisiona, e existe uma mentalidade que libera e permite crescimento e avanço. Se você vive com uma consciência de que você é burro, você não vai passar do segundo grau. Não sei se é que ainda existe segundo grau. Mas se você carrega uma consciência que eu sou inteligente e eu posso, não há quem te impeça. O que houve? Só uma mudança de consciência, só isso. Estão comigo? Nós estamos livres ou amarrados aqui. E eu quero que isso seja rompido na nossa mente hoje. Eu quero que você entenda de onde vem a libertação que te liberta. A libertação que te libera. Existe um acusador e existe uma mentalidade. Quero ler com você 1 Samuel capítulo 17. Então, acusar e mostrar onde está o erro não é o segredo da mudança. Diga comigo, acusar
Mostrar onde está o erro não é o segredo da mudança. Onde é que está o segredo da mudança? Afirme quem a pessoa é. Mesmo que as circunstâncias não mostrem, não te ajudem naquilo. Você tem uma imagem dentro de si de como o seu marido é, de como o seu filho é, de como o seu funcionário é, então afirme isso para ele. Eu vejo você desse jeito. Ela não se vê. Eu tenho uma briga medonha com os meus meninos que trabalham comigo. Eu vejo vocês assim. Eu vejo vocês assim. Eu digo, sério, é isso. É assim que eu vejo vocês. Então, a tendência natural é que com o passar do tempo a pessoa se torne aquilo que você está mostrando que ela é. Isso vale para o bem, isso vale para o mal. Vale para o certo, vale para o errado. Estão comigo? Muito bem. Então vamos aqui. 1 Samuel, capítulo 17. Luquinha, cadê tu? Vem para cá, nós vamos já terminar, irmãos. Está terminando. Irmãos, um detalhe interessante é que essa mentalidade de acusação é uma mentalidade tão ruim, porque ela nos identifica com Satanás. Preste atenção nisso aqui. A mentalidade de acusação, ela nos identifica com Satanás. A palavra Satanás significa acusador. Ok? A palavra Satanás significa acusador. Então, quando eu me torno um acusador, eu estou me identificando com o Satanás. Amém? Então a gente tem que fazer uma escolha. Você se identifica com Satanás ou você se identifica com Jesus? Quando é que eu me identifico com Jesus? A Bíblia diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que produzam graça àqueles que ouvem. Então eu preciso colocar guarda na minha boca, para que não saia palavras de condenação, mas que saia palavras que produzam graça naqueles que ouvem. Amém? Se a gente tiver essa consciência, nós vamos criar filhos poderosos na terra. Porque eles vão ser gerados e criados com uma consciência de quem eles são. Meu amigo, isso é tão forte. Isso cria uma mente tão forte. Não saia da sua boca palavra torpe, mas palavra que produz graça àqueles que estão ouvindo. Como é que eu vou saber que produziu graça? Vai levantar ela por dentro. Vai levantar ela por dentro. Uma coisa que eu vou dizer para você: aprenda a crer naquilo que você está dizendo. Não olhe só para as circunstâncias, olhe para aquilo que você está dizendo e para a fé que você está colocando naquilo que você está dizendo. Porque é como vai acontecer. É você assumir a figura de um profeta e profetizar em nome de Deus acerca daquilo que você quer ver manifesto. Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. Estão comigo? Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. Saia da sua boca palavras que produzam graça àqueles que ouvem. Isso é mentalidade de Cristo. Olha só o que está escrito aqui em Samuel capítulo 17. Ora, os filisteus se ajuntaram, suas forças para a guerra, e congregaram em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, e em Éfes-Damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam numa montanha de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado. Entre eles havia um vale. Diga comigo, entre eles havia um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão de guerra cujo nome era Golias de Gate. Diga comigo, Golias de Gate. Que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo.
Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e se vestia com uma couraça uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Diga comigo, era de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Então preste atenção aqui, uma coisa interessante. Havia uma guerra. De um lado estava Israel, de outro lado estava os filisteus. No meio havia um vale. Isso aqui é uma descrição da nossa situação. Ok? Eles se reuniram num vale chamado Vale de Elá. Esse Vale Elá significa um carvalho. Eles se reuniram num vale chamado de um carvalho. O conflito, portanto, está acontecendo aqui, no Vale de Elá. Um carvalho. Quando a gente vai para Isaías 61, a gente vai descobrir que esse carvalho, ele aponta para a justiça que vem pela fé. Preste atenção. Um conflito está estabelecido. E esse conflito está acontecendo num vale. E esse vale está relacionado com a justiça que vem pela fé em Jesus. Vale, um carvalho. O Senhor disse que nós seremos como carvalhos de justiça. Isaías 61, só para te mostrar isso. O versículo 2 diz assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, olhos de gozo em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Em outras versões vem a palavra carvalho em vez de árvore. Ele especifica a árvore que é carvalho. A fim de que se torne carvalho de justiça. Escute bem. A ordenar aos que estão chorando em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Estava tendo uma guerra entre o povo de Israel e um outro guerreiro dentro de um vale. A questão toda, o conflito todo está acerca de receber ou não receber a justiça que vem pela fé. Agora preste atenção numa coisa. Esse texto está dizendo que o nosso inimigo, o nome dele é Golias, ele é de Gate e é um filisteu. E a outra informação que traz é que ele tem um capacete de bronze, ele tem um peitoral de bronze, ele tem um dardo de bronze e ele tem caneleira de bronze. Escute isso. Mas a informação mais importante que eu quero trazer para você é sobre o capacete dele, que era capacete de bronze. O bronze, na Bíblia, ele aponta para condenação. No tabernáculo de Deus, logo na entrada, havia o altar de bronze, onde era oferecido o sacrifício. E logo em seguida havia uma bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos. Bronze. Estão comigo? Bronze. O que é bronze? Condenação. Aqui, o animal é sacrificado diante do Senhor. E aqui o sacerdote lava as suas mãos também numa bacia de bronze. O bronze aponta para a condenação. Quando entra dentro do tabernáculo, existem outros móveis de madeira, mas revestido de ouro. O que isso significa? A madeira é uma representação do homem na sua carne, porém revestido de Jesus, que é o ouro. Revestido de Jesus. Quando você está do lado de fora, você está na condenação,
Você está no altar de bronze. Mas quando você entra, onde o sacrifício já foi feito, a madeira foi revestida de ouro. Aquilo que era imperfeito, aquilo que era da terra, aquilo que era faltoso, aquilo que era cheio de culpa, aquilo que era cheio de condenação, foi revestido de glória, revestido de ouro. Isso são dois tipos de consciência. Uma é a consciência que está fora, a outra é a consciência que está dentro. E nós podemos andar com uma das duas, a consciência do bronze ou a consciência da madeira revestida de ouro. A madeira revestida de ouro não se vê a madeira, vê o ouro. Onde está a madeira? Escondida no ouro. O ouro encobriu a madeira e lhe deu a sua glória. Não é a glória da madeira, é a glória do ouro. Então escute bem, nós tínhamos de um lado Israel, nós tínhamos do outro lado Golias. O Golias, a Bíblia fala que ele afrontava os filhos de Israel. Irmão, presta atenção nessa palavra, ele afrontava. Deixa eu procurar essa palavra aqui que eu devo ter posto ela em algum lugar. Para me dizer para você aqui, olha só. Afrontar significa reprovar, criticar, censurar, zombar, ridicularizar. Esse Golias, ele é uma representatividade de Satanás. Representatividade de Satanás. O seu papel escuta, estava Israel de um lado no meio o vale de Elá, e do outro lado estava o Golias, e diz que o Golias todos os dias se levantava e afrontava os filhos de Deus com palavras. Estão comigo? Afrontar com o quê? Com palavras. Afrontar, reprovar, criticar, censurar, zombar, ridicularizar. Sabe o que aconteceu? Todo o exército de Israel tremia de medo. É isso que o espírito de censura, de condenação, de crítica vai fazer. Gerar medo. Aprisionamento. Cadeado, fechado, trancado, imobilizado na mente. Muito bem. A palavra Golias é muito interessante. A palavra Golias significa exilado. Preste atenção. Exilado. O Golias, ele era um exilado, ou seja, exilado é aquele que é lançado fora. E ele usava um capacete de bronze, um capacete de condenação. E as palavras que saíam da sua boca eram palavras de censura, eram palavras de crítica, eram palavras de afronta, eram palavras de medo. Essa era a figura de Golias. Uma outra característica, ele era de Gate. A palavra Gate significa lagar, que era onde se pisava a uva. E o lagar, ele aponta para a ira de Deus. A ira do lagar. O vinho do furor da ira de Deus. Então nós temos um personagem que ele é exilado, que ele traz em sua cabeça um capacete de condenação. O que sai de sua boca são palavras de condenação. E ele mora no lugar de juízo. Vocês estão comigo? E é esse indivíduo que quer mindar a mente dele. Preste atenção, quer mindar a mente dele. Então nesse contexto que nós estamos falando, apareceu um garoto chamado Davi. E esse Davi foi chamado pelo seu pai, chamado Jessé. Jessé chamou Davi e disse assim: Davi, vá levar comida para os seus irmãos. Eles estão no campo de batalha. Vá levar comida. Os seus irmãos estão sendo afrontados por um gigante chamado Golias, que significa aquele que foi exilado.
que carrega um capacete de condenação e que mora na cidade do juízo, e que está liberando afronta contra o povo de Deus. Davi, então, o pai de Davi diz assim: pegue 10 pães, pegue 10 isso, 10 aquilo, 10 aquilo, e leve para os seus irmãos. Essa palavra 10, ela significa tudo. O pai chamou o filho. Você já conseguiu identificar quem é Davi? O pai chamou o filho e disse: leve tudo. A palavra 10 fala de tudo. Por que é que nós damos o dízimo? Dízimo é 10, que representa o todo. Quando damos 10%, nós estamos dizendo: Senhor, tudo é teu. Os mandamentos da Bíblia são muitos mandamentos, mas o Senhor disse: guardarás 10. Por que 10? Os 10 representam tudo. Então o pai chamou o filho e disse: filho, leve tudo para os seus irmãos. Quando Davi chega e pergunta: que furdunço é esse que está acontecendo? E aí os homens dizem: porque Golias está nos afrontando, está afrontando o exército. E Davi então diz: quem é esse incircunciso para afrontar? Aí a Bíblia coloca uma declaração bem interessante. E Davi ouviu quando o gigante afrontava. Isso é muito legal. E Davi ouviu quando o gigante afrontava. Quem que ouviu? Aquele que trouxe tudo. Ouviu quando o gigante afrontava. Sabe por que nós somos paralisados? É por causa da consciência que carregamos. É por causa da mente que temos. Sabe o que aconteceu? Quando Davi chegou, ele disse: eu vou lutar contra ele. O irmão dele disse assim: você é um abusado. Quem você pensa que é? Nós somos soldados treinados. Pegaram Davi, introduziram na presença do rei. E Davi disse: eu vou lutar contra ele. Mas o que acontecia com Davi? Por que Davi não estava amedrontado e paralisado como os outros? Davi não tinha a mente que eles tinham. Quando Davi foi introduzido na presença do rei, o rei disse: você vai lutar? Vou. Mas se você for lutar, use as minhas ferramentas. E o Davi até que ensaiou. Trouxeram o capacete dele, colocou na cabeça. Trouxeram botaram nele lá. Pegaram a espada também, botou. E Davi tentou se mover com aquilo e disse: impossível. Por que Davi não lutou com as mesmas armas? Porque as mesmas armas dele eram as mesmas armas de Golias. O mesmo capacete que ele usava era o mesmo capacete de Golias. As armas das nossas milícias, elas são poderosas em Deus para destruir sofisma, desde que você leve cativo a sua mente à obediência de Cristo em seu lugar. Se o capacete da cabeça não for mudado, não vai ter vitória. Assim você estabelecerá o meu nome sobre o meu povo. Diga a eles: vocês são abençoados. Assim vocês estabelecerão o meu nome sobre o meu povo. Diga a eles: vocês são guardados. Assim você estabelecerá o meu nome sobre o meu povo. Diga a eles: o Senhor levantou o seu rosto sobre vocês e teve misericórdia e deu shalom a vocês. Por que Davi venceu o gigante? Ele não tinha o capacete que o Golias usava. Estão comigo? Ele não tinha a couraça que ele usava, nem a espada que ele usava. Preste atenção nesse detalhe. Um outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Você sabe qual era o nome de Davi, o significado do nome de Davi? O nome de Davi significa amado. O nome de Davi significa amado. Amado vai levar suprimento para os meus filhos. Quem que Golias não pode vencer em hipótese alguma? Aquele que sabe que é amado.
aquele que sabe que não está usando um capacete de condenação, um capacete de reprovação, um capacete de afronta, um capacete que causa medo, pavor e paralisa. Esse é o que não é seduzido pela afronta do Golias que foi exilado, do Golias que foi expulso, do Golias que mora em Gate, a cidade da ira, do Golias que é filisteu. O pastor Aloysio Silva, eu não encontrei isso, mas ele diz que a palavra filisteu significa aquele que rola, aquele que é sujo. Se referindo aos animais que rolam na lama, que rolam na areia, que se sujam na areia. Então escuta, o Golias, ele era alguém que era exilado, usava um capacete de condenação, era filisteu sujo, que rolava na lama, no sujo. E ele afrontava os filhos de Deus, porque eles usavam os mesmos instrumentos de guerra que o Golias usava. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto você usar o capacete do diabo, o capacete do Satanás, que é um capacete de acusação e condenação, você não vai vencer. Quando é que você vence? Quando você tem um encontro com o amado. O capacete dele é outro. Você sabe quais foram os instrumentos que Jesus usou para vencer o Golias? Ele usou uma funda e uma pedrinha. O que é que tem de especial nessa funda e nessa pedrinha? São os instrumentos de pastor. Instrumento de pastor. O instrumento da guerra é diferente. Quando você descobre que você é amado e você usa os instrumentos do pastor para lutar sua guerra espiritual, você vence. Não sei se você entende essa linguagem. O que são os instrumentos do pastor? Se você ler o Salmo 23, você vai entender isso muito bem. É uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Qual é a consciência de quem usa o instrumento do pastor? É uma consciência de que você é suprido. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Ele me faz deitar em verdes pastos. Você sabe que o deitar em verdes pastos significa dizer que a ovelha está completamente suprida. Porque a ovelha faminta, ela não se deita em verdes pastos. Ela está muito preocupada em comer, comer, comer. Por que ela se deita em verdes pastos? Porque ela está suprida. O que diz mais? O Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas de refrigério. Quando é que nós vamos vencer o Golias? A mentalidade do Golias. Quando nós entendemos que o Senhor restaura a nossa alma. Ele nos conduz a águas de descanso para restaurar a nossa alma. O que diz mais? Ele nos guia por veredas de justiça. Vereda da justiça é você se apropriar do que Jesus fez em seu lugar. Não do que você faz, do que Ele fez. É uma troca. É você receber o que Jesus merece, quando Ele recebeu o que você merecia. Caminho de justiça. O pastor nos guia por caminho de justiça. Depois ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A consciência de que o Senhor está com você e que ainda que passe por vale de morte, nenhum mal lhe sucederá. Esse vale da sombra da morte dizem que era um lugar muito perigoso, uma travessia, que se a ovelha passasse, era certo que ela caía no despenhadeiro. Então, como era fácil a ovelha cair no despenhadeiro, chamava aquele lugar vale de sombra de morte.
Era certeza, passou, morreu. Mas o Davi diz, ainda que eu passasse por esse lugar, a tua vara e o teu cajado são o meu consolo. Estão comigo? Olha só, o que é isso? Isso são instrumentos de pastor. Como é que vence Golias? Usando instrumentos de pastor. A consciência de que você está suprido, a consciência de que há uma água que vem de Deus que restaura a alma, a consciência de que Deus está te conduzindo por um caminho de justiça que não é a sua justiça, é a justiça dele para você. Uma consciência de que ainda que você passe por tempos difíceis, ele tem um cajado e tem uma vara. E se acontecer de escorregar, fica tranquilo, o Senhor vai trazer de volta. É a consciência de que todas as coisas cooperam para o meu bem, mas eu não consigo ver, só vejo trevas, só vejo nuvens negras, só vejo situações difíceis. O Senhor fala, há um sol depois das nuvens. Amanhã, ele vai raiar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela surge ao amanhecer. É aquela consciência de que o Senhor está no controle, de que não está perdido. Há uma expectativa no seu coração. O que é isso? São ferramentas de pastor. Ele usou uma baladeira e uma pedra. Contra estas coisas, o Golias não tem poder. Porque é uma mudança de capacete. Eu estou usando agora o capacete de Jesus, o amado. Não o capacete do Golias, o sujo. Ele quer me dar a consciência dele. Ele quer me dar os pensamentos dele. Você sabe que muitos dos pensamentos que vêm à sua mente não é seu? Uma das coisas que eu questiono muito, me pergunto muito, é de onde vêm os pensamentos? Você sabe de onde vêm os pensamentos? Uma coisa certa eu lhe digo, boa parte deles vem do Satanás. Você diz, não acredito nisso. Boa parte dos pensamentos vem do Satanás. Ele está dando a você a mente dele. E você assume esses pensamentos como sendo seu. Vixe, como eu sou sujo. Como eu sou imundo. Como eu sou horrível. Ferrou, irmão. Ele já botou o capacete na sua cabeça. Mas quando esses pensamentos chegarem, e você sabe, não são meus porque eu não quero, não são meus porque eu não os busquei, não são meus. Eles caíram aqui na minha cabeça de besta, mas eu já troquei esse capacete por um capacete de justiça. Aleluia! Eu estou usando instrumentos de guerra diferentes. E nesse instrumento de guerra que eu estou usando, eu tenho a consciência do amado. A consciência de que eu sou amado, não sou exilado, não fui lançado fora, não fui rejeitado. Eu não moro na cidade da ira. Romanos capítulo 5, o Senhor fala: quando nós éramos ainda pecadores, Ele morreu por nós. O que Ele não fará agora, que estamos reconciliados com Ele? Aí ele diz, Ele nos livrará da ira. Eu não moro na cidade da ira, eu moro na cidade do Filho, eu moro na cidade do amado. Eu não sou o Golias, o exilado, eu sou o amado, o aceito. Então veja, a arma do pastor, depois de passar pelo vale da sombra da morte, ele diz: Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Capacidade de comer e se alimentar na época de adversidade. Nos tempos de adversidades, não tem vontade de comer, porque a preocupação e o desespero assumem a mente de tal modo. O Senhor diz, não, na época de desespero, na época de inimigos, na época de confronto, de afronta, eu vou alimentar você. É uma capacidade de paz interna para lidar com aquelas situações difíceis que vêm. Depois ele disse, eu ungirei sua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar.
essa expressão, ungir a cabeça com óleo, diz um certo escritor que as ovelhas durante o dia, enquanto se alimentavam, elas feriam a cabeça em algum galho e saía um pouco de sangue. Por causa daquele sangue, as moscas vinham em abundância e a perturbava. Percebe? Moscas perturbando. E você sabe que a ovelha não tem rabo para expulsar mosca, ela não tem patinha. Ela não tem recurso para se livrar das moscas. Então o que é que ela faz? Ela bate a cabeça contra a rocha e fere mais ainda a cabeça. Mais sangue aparece, mais mosca vem. E isso leva a ovelha à loucura. Agora veja se isso não descreve muitos dos nossos estados emocionais, psicológicos, que enfrentamos durante a vida. Situações ruins acontecem, nós somos feridos. E porque somos feridos, muitas moscas nos perturbam. E em vez de nós nos curarmos das moscas, nos ferimos mais ainda, mais moscas aparecem, mais perturbação vem e mais desespero chega. Esse texto está dizendo que, o Senhor está dizendo assim, eu unjo a sua cabeça com óleo. Unjo a sua cabeça com óleo. Onde a ferida aconteceu, onde a perturbação demoníaca está chegando, o Senhor disse, eu vou passar o óleo do Espírito. O teu cálice vai transbordar. Sabe qual é o último instrumento de pastor que ele diz? Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. O que é isso? Instrumento do pastor, do amado. São capacetes, são partes do capacete que o Senhor espera que a gente esteja vestindo a cabeça com aquilo, para que perturbações não ocorram, para que as afrontas do inimigo não ocorram. Consciência do amado, não do exilado. Capacete de justiça, não capacete de bronze, que é o capacete da condenação. Estão comigo? Você pode estar nesses dois ambientes, usando esses dois capacetes. Um te leva a vencer o Golias. O outro fortalece o Golias e te aumenta de medo, pavor e insegurança. Deus chamou o amado e disse, leve tudo para eles. Não lhes negue nada. Leve tudo para eles. Jesus já veio? O amado já veio? Você ainda vai receber afronta, acolher afronta, se sentir exilado, rejeitado, sujo, condenado na cidade da ira? Ou você vai aceitar os presentes que o amado trouxe para você? Quanto que eu tenho que pagar para receber os presentes do amado? Absolutamente nada. Essa é a graça da graça, é de graça. Não precisa pagar. Nosso problema é incredulidade. Se tão somente crer, você verá a glória do Senhor. Diante disso, o coração de Davi se encheu de tanta ousadia e de tanto entusiasmo, que a Bíblia fala que ele simplesmente marcou carreira no vale da justiça. E disse, Golias, eu vou matar você aqui. Vem para a guerra dentro da justiça e eu arranco a sua cabeça fora. No vale da justiça, Davi correu. E enquanto corria, ele pegou as suas armas de pastor, que está descrito no Salmo 23. Pegou a sua arma de pastor, lançou contra. A pedra atingiu a face, a cabeça, a testa do Golias. Ele caiu. Mas ele não estava morto ainda. Ele puxou a espada do próprio gigante e decepou a sua cabeça. Espada de quê? De bronze.
O diabo quer dar a você as armas dele, o capacete dele, a couraça dele. Você diz, não, 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 não. Minha cabeça não é tão grande quanto a tua. Apesar de cearense. Saul quis dar a Davi os mesmos instrumentos que Golias usava. Ele disse, não, 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 não. Eu não sei funcionar com essas armas aí. Eu sei funcionar com as armas da justiça que Jesus conquistou em meu lugar. Eu sei lutar com as armas do amado. No vale da justiça, eu vou cortar o pescoço do diabo. O acusador, o Satanás, o acusador. Vou cortar com a arma dele. E Davi pegou a cabeça. Irmãos, tão lindo. Porque diz que Davi levou essa cabeça e a colocou em determinado lugar. Aquele lugar foi trocando de nome. E quando Jesus veio, aquele lugar se chamava Lugar da Caveira. O Gólgata. Davi era Jesus antes, anunciando uma vitória que viria. 1000 anos depois, Jesus está sendo levantado naquele monte. E a cabeça do adversário está sendo degolada de uma vez para sempre. Aleluia! Aleluia!